Oi, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de todos, de cada um. Hoje a gente preparou um conteúdo muito especial sobre como os probióticos, né, as bactérias, influenciam na nossa vida, no nosso corpo físico, na nossa saúde, no nosso estado mental. Boa noite, Luísa. Boa noite, Lucas. Boa Boa noite. noite, pessoal. Bem-vindos aí à sala. Noitinha gostosa, de friozinho, bom para a gente aprender um pouco. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. É uma maravilha estar de novo compartilhando nossas pesquisas e conhecimento prático com vocês. E coisa boa. Então, eu queria começar o nosso assunto hoje dando uma contextualização dessa história, né? Porque esse mundo, assim, esse termo, os probióticos, não que ele seja tão novo, mas ele é bastante novo quando a gente pensa que ele está há poucos anos aparecendo aí nas revistas, na televisão, no mundo natural, e bastante também com a turma do pessoal da nutrição, né? Porque existe um movimento forte na parte acadêmica da medicina e da nutrição, que estão investindo energia e estudos, né, nessa história dos probióticos, das bactérias e leveduras e dos micro-organismos que são benéficos para o nosso corpo. Então, para a gente conseguir entender isso de forma simples, eu queria lembrar a gente que, assim, a gente está aqui nesse planeta Terra, e o planeta, ele tem uma certa idade, né? Ele é bem antigo. E a maior parte dessa história desse planeta, esse planeta aparentemente não tinha vida, né? Ele era composto por minerais. Então imagina que tinha um monte de rocha, de lava, né? É uma série de tudo mineral, né? Variações de minerais. Então, basicamente tudo que a gente não está considerando biológico, né? E aí que esses componentes ficaram muito tempo da história do planeta e é de uma história recente para cá que a gente tem essa vida biológica, né? E essa vida biológica, ela aparentemente começou com uma bactéria, né? Com o ser unicelular. Então a gente pensa nesses organismos, né? Que a gente chama de micro-organismos, porque são microscópicos, a gente não vê a olho nu, né? E eles começaram lá atrás com as bactérias. Então, essas bactérias, elas foram se desenvolvendo em complexidade e ocupando mais e mais territórios desse planeta, né? Então, pense que tem bactérias no meio líquido, tem bactérias também no ar. As bactérias, elas estão por toda parte, né? E quando a gente pensa isso, que a vida foi lá se formando, né? Aquela história que a gente escuta na escola, que, tinha cianobactérias, depois tinha alguns vegetais, e aí tinha alguns animais, e temos nós, seres humanos, aí no último piscar de olhos, né, dessa história longa que o planeta tem, né, e mais longa ainda fora do planeta, a gente percebe que, assim, a partir do momento que elas surgiram, elas não deixaram de existir. E a vida foi se tornando mais e mais complexa, a gente teve um monte de tipos de planta, a gente tem um monte de tipos de animais, né, e temos nós, os seres humanos, e elas sempre estiveram aí. Elas estiveram sozinhas, depois em companhia desses seres maiores e mais complexos, né. Então, assim, a gente tem que entender e perceber que elas são muito abundantes e elas estão por toda parte muito diversificadas, né? Então tem ela em vários meios, em vários tipos de água, em vários tipos de vegetais, em vários tipos de animais, né? Então tem bactéria na nossa pele, tem bactéria na nossa boca, tem bactéria nos intestinos, tem bactéria lá nos pés, na mão, no cabelo, né? Todo lugar tem bactéria. Aí você vai ver a poeira da casa, tem bactéria. Se você vê a poeira de partes diferentes da casa, você vai ver que tem bactérias diferentes em diversas partes da casa, né? Inclusive tem uns vídeos muito interessantes na internet de pesquisas que eles foram em empresas, né? E você vê que no setor financeiro é diferente da recepção, né? E assim por diante. Cada lugar tem uma coisa. E se a gente for pensar também, os micro-organismos que estão lá no deserto são diferentes dos micro-organismos de uma floresta tropical, que são diferentes do micro-organismo da poeira da rua, da cidade, né? Mas a gente tem esses micro-organismos por toda parte. Eles fazem parte de tudo, né? Eles são um dos primeiros a chegar a esse tipo de vida, e eles são extremamente abundantes.
né? Então, quando a gente pensa nisso, e o Lucas vai dar uns detalhes maiores sobre a nossa parte humana, né? Os 10% humano, que foi o título que a gente resolveu dar para esse hangout, a gente tem que pensar que nós, seres humanos, nós temos muito mais bactérias do que células, em número. Né? Mais ou menos 10 vezes mais é a informação mais recente sobre esse assunto. O que isso significa na prática, né? Que nós somos mais ou menos como se fosse uma cidade, assim, onde os habitantes mesmo são as bactérias. Tem uma estrutura, né, mas a maior parte é bactéria, quando a gente para analisar. Então, assim, imagina se você tem uma célula e 10 bactérias, o quanto de impacto elas não fazem, né? E aí a gente pode pensar, tá, mas o que isso significa na prática, né? Então, uma das coisas que a gente mais tem o costume de relacionar com as bactérias é a parte digestória, porque é onde um grande volume delas está no intestino. Né? Então, o que elas estão fazendo ali? Elas estão trabalhando os alimentos que entram no nosso corpo. Acho que bastante gente já ouviu isso, já entende razoavelmente disso, mas vale a pena a gente fazer um resuminho aqui, que seja de alguns segundos, para a gente ter essa noção. Então, dentro do nosso trato digestório tem uma quantidade imensa de micro-organismos, de vários tipos, né? Alguns são benéficos para o nosso corpo, outros são maléficos, no sentido de que eles podem causar uma doença, uma patologia, né? E tem uns que eu brinco de chamar eles de Maria vai com as outras, né? Que são os micro-organismos que vão se comportar de acordo com a maioria, vamos dizer assim. Eles estão ali sem saber muito bem a opinião deles, o que eles estão fazendo ali. Então, assim, a gente tem todos esses micro-organismos e a primeira coisa que a gente pensa quando a gente pensa nesse assunto poxa, de repente uma bactéria ou um micro-organismo pode causar uma doença. Né? Isso eventualmente pode acontecer, né? Quando esse equilíbrio ali dentro não está bom. Né? Mas, eventualmente, é interessante a gente saber que a gente tem de tudo ali dentro sempre. Coisas boas, coisas ruins, e a gente vai ter efeitos bons se a maioria deles forem boas, e a gente vai ter efeitos ruins se a maioria deles forem ruins. Né? Existe mais ou menos uma opinião comum expressa entre vários especialistas da área, que a ideia seria que a gente tivesse mais ou menos uns 80% dos micro-organismos dentro do nosso corpo bons. E aí, se 20% ou menos fossem potencialmente maléficos, eles não conseguiriam entrar em ação e causar malefícios para a gente. É claro que essa história é um pouquinho mais complexa que isso. Estou tentando só fazer um contexto para a gente. Mas é interessante pensar assim, mas por que tem os bons, tem os ruins? O que está acontecendo ali dentro, né? E eu estou falando isso para vocês porque a gente vai ter um entendimento muito interessante quando a gente montar esse quebra-cabeça. Que é o seguinte, bom, imagina que a pessoa está uma semana comendo só coisa crua, fazendo uma dieta de alimentação viva, de origem vegetal e crudívora. Então, vamos dizer que tem muita verdura, muita folha passando ali dentro, né? Colocou para dentro, passou no estômago, nos intestinos, e algumas frutas, algumas castanhas, totalmente coisas naturais, cruas, pouco processadas. Quais micro-organismos que vão prosperar ali dentro dessa pessoa? Basicamente, os que se adaptam melhor a esses alimentos. Então, são aqueles micro-organismos que conseguem digerir as folhas, que conseguem digerir as frutas, que conseguem digerir as castanhas, né? Então, tem ali dentro uma amostra de tudo, até os micro-organismos que digerem o queijo, que digerem o hambúrguer, que digerem, sei lá, qualquer outra coisa, um açúcar refinado, mas os que vão prosperar são os que melhor se adaptarem àqueles alimentos que estão entrando, ao pH deles, né? Em geral as folhas têm minerais alcalinos, né? Então eles vão prosperar. A partir do momento que essa pessoa, imagina que fosse você, uma semana comendo isso, pegasse um copo de refrigerante, tomasse, o que ia acontecer lá dentro? Aquele monte de micro-organismo que está adorando aquelas folhas, eles vão, de repente, receber uma coisa com pH muito ácido, uma quantidade de açúcar muito alta e vários outros produtos químicos que são meio estranhos ali para eles, porque, imagina, a natureza acho que não conhece há muito tempo, né? É um corante de caramelo, alguns outros elementos que estão ali sintetizados em laboratório. Então, o que acontece é que muitos vão sofrer e não vão conseguir se adaptar àquela comida. Mas vão ter outros organismos que estavam ali em rastros, eram bem pouquinhos,
que vão começar a prosperar, né? E eles podem se beneficiar disso. Um micro-organismo que não é legal e que, em geral, se beneficia de altos consumos de açúcar, especialmente material refinado, é, por exemplo, o micro-organismo que causa candidíase, né? Então, imagina que ele estava ali, 0,5% dele, daquele 100%, não estava fazendo nada, de repente ele recebeu uma refeição, né? E aí ele, começa a crescer, os outros começam a diminuir. É claro que um copo só de Coca-Cola provavelmente não vai dar uma crise de candidíase em ninguém. Mas pode dar também. Mas aí, ok, a pessoa voltou para a dieta crua, tudo aquilo passou, beleza. Tudo que a gente come, ele tem uma tendência a alterar o que acontece lá dentro. É simples de entender quando eu falo isso para vocês? Ou é um pouco misterioso ainda? É como se fosse assim, se você jogou uma maçã, aqueles bichinhos lá dentro que são mais aptos a comer a maçã, são os bichinhos que vão crescer, né? Porque você deu comida para eles. Enquanto que aqueles bichinhos que estão acostumados a comer, sei lá, beber um copo de refrigerante, vão ser os que vão prosperar. Então, cada vez que a gente escolhe um alimento para colocar dentro da gente, a gente vai estar fortalecendo algum grupo dentro do nosso corpo, né? São as nossas escolhas que vão estar modulando o tipo de micro-organismo que vai crescer dentro da gente. Eu estou falando isso, não é 100% assim, eu já vou explicar onde que a coisa diferencia, mas é mais ou menos por aí. Então, tudo que a gente está fazendo está alterando. Se a gente, por exemplo, se colocar numa situação onde a gente, por exemplo, sofre muito estresse, a gente pode também alterar isso, sabia? As alterações de humor, elas também conseguem mexer um pouco na nossa biota. Assim como a respiração, assim como a exposição a alguma coisa extrema, do tipo, tá lá vivendo num lugar que tá 37 graus, sem ar-condicionado, e de repente viaja para um lugar que tá 15 graus também, sem uma climatização. Pode ter certeza que vai alterar. Ou começou a ingerir uma água com cloro. Pode ter certeza que vai acontecer uma alteração. Ou, por exemplo, todo mundo talvez já tenha ouvido falar disso, que você toma um antibiótico, o que ele vai fazer? Um antibio, ou seja, ele vai matar tudo que tem ali, né? Então também vai causar uma alteração. E também existe a possibilidade de que uma alteração aconteça até mesmo com um remédio que não é um antibiótico, né? E a Luísa, ela pode explicar com uma maestria maior esse assunto pra gente, mas já tem pesquisas mostrando que qualquer tipo de medicamento provoca uma alteração na nossa biota. Então, a pessoa que está sempre tomando uma aspirina, ou um relaxante muscular, ou um remédio para ajudar na digestão, que aparentemente ajuda, que muitas vezes isso não é tão real quando a gente pensa a longo prazo, ou mesmo as pessoas que estão em quadros crônicos de medicação, problema de tireoide, diabetes, pressão, tarará, estão fazendo alterações nisso, né? Então, é interessante que a gente perceba que, assim, as bactérias, elas vêm de uma história ancestral, né, e não só ancestral da nossa espécie, mas ancestral anterior à nossa espécie. É uma coisa muito antiga, né, uma coisa que está aí, parte da estrutura da vida, né, não só da vida humana, mas da vida animal, da vida vegetal, né, da vida do solo, né. Então, elas fazem parte de um contexto muito antigo e elas participam, então, de muitas das nossas funções. Porque se você imaginar a época que ainda nem tinha direito à formação do sistema nervoso, depois esse sistema nervoso começa, né, que são coisas mais... e aí a gente vê animais que têm um sistema nervoso muito simples, né, tipo uma ostra, uma minhoca. Depois a gente vai vendo animais com um sistema nervoso mais complexo, e aí a gente vê o ser humano com um sistema nervoso que talvez seja o mais desenvolvido do planeta, né. E a gente vê que elas participaram de todo esse processo. E eu estou falando isso para vocês porque, se a gente for trazer assim um resuminho do que está sendo dito nos congressos mundiais, das escolas de medicina mais respeitadas do planeta, o que está sendo pesquisado, né, e tem uma bela quantidade de pesquisa sendo feita, porque a indústria dos probióticos está na cifra dos bilhões de dólares de venda por ano, né, a gente percebe que, assim, existe relação, por exemplo, de pesquisas com ratos de laboratório, onde
o estresse altera a cepa de bactérias da vagina e no período de gestação. E percebe-se, por exemplo, que a alteração do estresse que alterou essa biologia vaginal e no momento do parto, né, o ser passa ali naquela vagina, recebe uma inoculação que vai tratar do sistema imunológico dele, e essa pesquisa já é mais conhecida. Hoje em dia tem pesquisa mostrando que esse processo de inoculação, ele não altera só no momento do parto, mas ele também altera a formação das glândulas no cérebro, nos primeiros momentos da gestação, né? E isso vem de acordo com a alimentação e os níveis de estresse da mãe. Então, às vezes a gente pensa, esses probióticos servem só para digerir gordura, para digerir proteína, para digerir carboidrato, para manter tudo limpinho. Olha, não, ele tem a ver com a formação, né, do bebê, desde lá dentro, né? Então tem gente vendo que não é só o primeiro contato do ser humano com as bactérias no canal vaginal, quando o parto é natural, né? Porque também existe a cesárea. Mas também que na placenta existe uma biota, né? Uma biota muito interessante, que já está ali em contato com a criança. Então, assim, as pesquisas de probiótico hoje, elas vão desde isso, passando pela digestão, até chegar em pesquisas que relacionam ao desenvolvimento cognitivo da pessoa, com algumas cepas de bactérias, com a possibilidade da nossa libido e atração sexual estar relacionada a certos tipos de cepas, com a possibilidade de quadros de obesidade estarem relacionados a um certo tipo de cepa, e até mesmo pesquisas relacionadas a mal de Parkinson, a questões totalmente neurológicas terem a ver com as cepas que a gente tem no corpo. Então é um assunto muito sério, né? Porque a gente pensa, qualquer coisa. Não é bem isso. A gente está falando quase como de um elemento que a gente ainda não está, acho que, academicamente equipado para explicar ele muito bem, né? Então, hoje em dia existe essa conversa do órgão virtual, que seriam essas bactérias, né? Como seria um órgão do corpo, fazendo tantas coisas. Mas é como se a gente estivesse falando de um elemento da natureza invisível, né? A princípio, porque a gente consegue até, né, ter os probióticos, as colônias e coisas que a gente vê muito bem, o resultado. Mas pensar que são como um elemento. O corpo sem água, como é que ele vai funcionar? 5% de desidratação chega a derrubar 25% da capacidade de concentração, da disponibilidade para atividade física, né? E a gente começar a pensar que esses micro-organismos em equilíbrio, de forma saudável e variada no nosso corpo, eles são uma base do funcionamento do nosso corpo, né? Do funcionamento saudável, da manifestação do nosso corpo com saúde, com energia para fazer as coisas, com capacidades de restauração, com as funções bem desempenhadas, né? Então, deixando um último link aqui, né, da minha fala hoje, pensa, por exemplo, as bactérias estão produzindo um monte de enzimas para a gente. As enzimas fazem uma série de atividades no nosso corpo, desde a digestão de uma partícula de carboidrato até a síntese do DNA da célula. E a síntese do DNA de uma enzima, às vezes, faz um erro a cada 10 mil bits de informação, né? Então, tudo que a gente tem de função tem relação direta com esses micro-organismos. Então, essa é uma questão, assim, muito rica e muito séria para a gente explorar. O Lucas e a Luísa têm mais um monte de informação legal para passar para a gente, só queria fazer essa introdução a princípio. Espero que tenha sido entendida, se não, deixem perguntas, que eu vou ler aqui o chat agora. Estou mega contente que a gente está falando desse assunto. Legal. Vou falar um pouquinho também. Que bela introdução, hein, pessoal? Que aula. Então, levando, né, do título do tema dessa aula de hoje, né, 10% humano, então, como os probióticos influenciam no corpo e na mente. Né, pesquisas muito recentes também, tem gente já dizendo isso há muitos, até milhares de anos, assim, mas pesquisas científicas recentes estão descobrindo cada dia mais a grande importância mesmo desses micro-organismos para a nossa saúde de forma integrativa, não só física, fisiológica, mas nessa parte mental, né, que o Paulo falou. A Luísa vai trazer aspectos médicos bem legais também. E, assim,
Então, 10% humano, né? Para cada célula do nosso corpo, que a gente chama de nosso, né? Que compõe aí nosso sangue, nosso músculo, nossos ossos, nossos órgãos. Isso que você chama aí de eu, né? Você chama de eu, assim, você chama de você, eu chamo de eu. Né? Que é a nossa, que tem a nossa genética, que são nossas células. Para cada célula dessa, a gente tem 10 micro-organismos vivendo em simbiose aí com a gente. Então, totalizando aí trilhões e trilhões de micro-organismos que fazem um tanto aí de funções, tem propriedades para a nossa saúde que a gente nem imagina mesmo. A gente pode começar a citar algumas, né? Na aula passada a gente falou um tanto a respeito de imunidade, da qualidade da saúde intestinal, né? De queima de gorduras, tem experiências hoje em dia de transplante de fezes, né? Percebendo aí dentro de um transplante de um rato com uma fisiologia totalmente diferente do outro, como é que muda a fisiologia, assim, na mudança, né, do transporte dessas fezes, que leva também a microbiota junto. São experiências bem difíceis de fazer por conta de diversas desses micro-organismos, eles não sobrevivem em contato com oxigênio. Então fica uma coisa bem assim, está sendo uma coisa bem recente, devagarinho mesmo, né? O efeito de cada produto químico alimentício, por exemplo, ou de cada medicamento, como o Paulo falou, na relação da alteração da flora, não é uma coisa muito fácil. Também se fala muito mais flora por conta de estar ligado com a vegetação, né, com a botânica, mas com a microbiota, com o microbioma, né, humano. Então, no intestino, onde a gente tem aí a grande maioria deles, desses micro-organismos que compõem aí os 90%, a grande maioria deles são bactérias também tem vírus, tem fungos, né? Como o Paulo falou, também pode ter bactérias e micro-organismos patogênicos que estão, às vezes, adormecidos, ou, às vezes, tem a nossa flora em equilíbrio, nosso microbioma em equilíbrio, com a grande maioria positiva, consegue dominar e deixar eles no cantinho deles, né, sem eles se relevarem e terem um efeito nocivo, por exemplo, no organismo. Então, tem algo que é sujeito a acontecer, né, com desequilíbrio de estresse, de alimentação e outras coisas mais, medicamentos e tal, que é a famosa disbiose, que é quando as bactérias nocivas, patogênicas, elas começam aí a tomar conta no lugar das bactérias boas e o jogo começa a virar. Né? Então, uma infecção por Candida albicans, Clostridium e outras mais nocivas aí que pode estar causando alguns danos no organismo, isso pode ser considerado aí uma disbiose, que é algo assim sério, porque pode ser a raiz de muitas outras coisas, muitas outras doenças sérias, né? Hipócrates já dizia aí há 2.500 anos atrás, quase, que toda doença começa no intestino, né? Tem aquela bela frase que passa do teu alimento seu remédio seu alimento, isso é fantástico, a gente leva assim no coração, mas que toda doença começa no intestino, né? Como assim? Então, pensando que o intestino é o grande lar desses micro-organismos, né, e que eles são muito mais numerosos que nossas próprias células, o quão eles podem estar interferindo na qualidade da nossa saúde. Então, doenças modernas começaram a aparecer depois do descobrimento de antibióticos, de cloro, de outras coisas mais que esterilizam, né, essa grande guerra das bactérias que começou aí com o descobrimento mesmo tem uma teoria também que é da teoria microbiana das enfermidades, né, do Robert Koch e do Pasteur, que aí começou a descobrir a ligação mesmo desses micro-organismos com diversas enfermidades, de contaminações. Antigamente as pessoas estudavam corpos, né, numa sala, abriam, né, para estudar cadáveres e tal, e usavam as mesmas ferramentas, instrumentos ali cirúrgicos, facas de corte e tal, às vezes para fazer um parto depois na sequência, né, sem trocar às vezes o avental, né, e aquele avental sujo, cheio de sangue, tal, uma coisa assim, dava até um status. Então muita gente entrava em hospitais e não sabia nem se ia sair. E tinha uma grande teoria assim de uma coisa de uma nuvem negra, algo que rolava por ali, e eles não conheciam por quê, mas as pessoas acabavam morrendo, né, com as infecções e tudo mais. E depois que se descobriu que uma grande responsabilidade dessas mortes, né, dessas infecções é por conta dos micro-organismos, começou uma grande guerra mesmo contra as bactérias, né? Vendo assim que tem bactérias neutras e que tem as maléficas. Então ficou uma coisa assim patogênicas e tal. Vou matar as bactérias, bactéria é uma coisa ruim, germes, né, coisa nojenta, então vamos
desinfetar, vamos esterilizar geral. E aí fica aquela onda de desinfetar tudo, colocar o alimento no cloro, né? Tem uma lógica, tem uma sequência que é para desinfetar mesmo, mas antigamente, né, quando se colhia um alimento da horta, né, colhe um alimento orgânico ali, faça uma água e tal, aquele próprio alimento, além de muitas vezes, né, ser um vegetal pré-biótico, ele contém as bactérias, contém leveduras que estão ali no solo, fazendo processos simbióticos ali com aquele vegetal, auxiliando no desenvolvimento daquele vegetal, daquele crescimento daquele vegetal, que entrando dentro do nosso organismo vai auxiliar no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento também. Só que um alimento provido de uma terra já bem prejudicada, erodida, né, sem uma composição boa, de um equilíbrio microbiológico ali naquele solo, naquela serrapilheira, né, aquela coisa exposta, fica erodida, e também adubado com adubo químico, agrotóxicos, né, e é colhida, e aí vai para um ceasa, depois vai para o mercado, e do mercado vai para casa, e aí fica na dúvida, né, se é que eu esterilizo isso aqui ou arrisco vir um alimento ali com as bactérias que veio junto, né, então a gente acaba esterilizando. Então a alimentação está muito estéril hoje em dia, né, que além dessas esterilizações com cloros, né, e também na parte de ferver, de cozinhar o alimento, né, de colocar na pressão e tal, aí tem aquela coisa toda de você também dar uma esterilizada ali no alimento, acaba sendo uma alimentação com pouca quantidade dessas bactérias, dessas leveduras, que antigamente a gente tinha uma naturalidade assim de ingerir diariamente, né? Então a alimentação hoje em dia é muito prática, né? Fica dentro de saquinho, dentro de pacotinho, desidratado, com conservantes, que são técnicas que fazem o quê? Que evitam a proliferação de bactérias, né? Para não estragar o produto. Então, um alimento perecível, assim, é uma coisa meio... É difícil de comercializar, porque não dura muito tempo fora da geladeira, porque as bactérias comem, né? Então, como o Paulo falou, tem alimentos que são digeridos ali rápido, né? Tem aqueles testes que você pega hambúrgueres, né? Batata frita, de alguns fast foods e tal, e deixa lá, e o negócio fica por meses ali, nem as bactérias comem, né? Ele vai secando, vai desidratando. Então, como é que é aquilo lá? Que tipo de alimento que é aquilo lá? Né? Será que ele alimenta uma boa flora dentro da gente? Né? Será que ele desenvolve? O desenvolvimento dessa flora, o que pode trazer de bom aí para nós? Né? Então, pensando na questão genética, teve uma época que foram descobrir, estavam fazendo pesquisas para descobrir, dentro do projeto Genoma Humano, né, o nosso sequenciamento genético, quantos genes tinha o ser humano, e ficou esse estudo entre 2000 e 2003, e tinha muita gente, já tinha um estudo a respeito de alguns outros seres, né? Por exemplo, o grão de trigo tinha 26 mil genes, uma pulga da água, 31 mil genes, um pé de arroz, uns 40 mil genes. E aí os cientistas até fizeram um bolão para saber, assim, quem chegava mais perto da quantidade de genes do ser humano, que ia de 40 até 150, 160 mil genes, né? Pensando na complexidade nossa. E descobriram aí que a gente não chega quase perto aí de 20 mil genes, né? Ou seja, metade de um pé de arroz. Então, assim, da próxima vez que você vê um pé de arroz, reverencie, que ele tem o dobro de variedade genética aí do que a gente. Então, é uma coisa assim, da gente dar uma estudada, mas fala, poxa, como é que uma pulga d'água tem muito mais genes do que eu, né? Qual que seria a grande diferença aí que faz o meu organismo ser tão desenvolvido assim, né? Conseguir fazer a gente chegar em cada lugar. E aí, estudando mais, deu um gelo, né? Porque acharam que depois de descobrir essa composição genética, que ia descobrir muitas coisas a respeito de doenças, da origem das coisas e tal, e viu que não era muito bem assim, porque uma pessoa se diferencia muito da outra nessa composição microbiológica também. Isso tem uma grande influência em um tanto de coisas, não só na fisiologia, enquanto a pessoa pesa, qual o nível de energia da pessoa, o estado mental, né, a potência digestiva daquela pessoa, e mais um tanto de outras coisas que esses 90% microbiológico tem uma grande influência aí. Ou seja, para assim, a gente se diferencia um tanto em flora de um para o outro, né? A gente parece muito fisiologicamente muito com nossa mãe também, por conta, como o Paulo falou, até no parto natural, né? Quando o rosto da criança passa pelo canal vaginal da mãe, ele acaba herdando, né, as primeiras bactérias, leveduras que vão se semeando ali no intestino, depois vão se desenvolvendo, né? E aí se cria uma fisiologia, um ritmo muito parecido
com um das nossas mães, que depois a gente continua recebendo no aleitamento materno também, né? Então, hoje em dia, né, um parto natural, um aleitamento materno, uma alimentação orgânica, uma vida livre de produtos industrializados, com corantes, conservantes, aromatizantes, medicamentos, né, em geral, aí, anticoncepcionais também, um tanto de outras coisas que interferem, que degradam a flora, uma vida livre disso é uma coisa, assim, no dia a dia de hoje, não comum, né, não comum. Então, isso fez surgir também e crescer um grande número de doenças que antes não se tinha. E está começando um estudo forte aí, já em grandes desenvolvimentos, de ligando diversas doenças mentais até, então depressão, Alzheimer, né, ansiedades e outras coisas mais profundas, até doenças autoimunes, alergias, né, problemas gastrointestinais, a qualidade da composição dessa biodiversidade microbiológica, né, que a gente tem dentro da gente, né, e a gente bebe água clorada, né, e como é que fica essa situação toda no dia de hoje, né, que às vezes a pessoa vai, nasce, essa cultura do álcool gel, né, de esterilizar, de estar sempre limpo, está sempre tudo, não deixa a criança brincar no parquinho, subir em árvore e tal, então a gente estava brincando com a terra, em contato com a natureza, né, bebendo uma água de qualidade, comendo uma cenourinha da horta na infância, a gente estava se colonizando, a gente estava se protegendo, estava semeando essas sementes do bem, essas bactérias do bem. Tem muita gente que nasce hoje e fica numa cultura muito de medo de bactérias, então está sempre esterilizando e lava com Protex e passa álcool gel e não deixa brincar ali, e a pessoa às vezes fica exposta, né, não se coloniza, e fica exposta a, aos germes que tem no metrô depois, quando vai andar no ônibus, né, na avenida, na rua, na cidade, né, que é uma coisa que aí sim é sujeito a pegar alguma coisa nociva, né, então acaba também ficando menos fortalecido contra ataques de bactérias invasoras aí, porque a gente falou também no outro vídeo da potência, da responsabilidade que é desses micro-organismos aí, a potência da qualidade imunológica nossa, né? Então, para a gente entender a simbiose, também outras coisas que elas tem infinitas coisas que elas fazem por nós, para o nosso desenvolvimento. Se a gente fosse levar, assim, no desenvolvimento da história genética e humana, precisar compor genes que têm aquelas funções, por exemplo, né, os ruminantes, os bois, eles têm um estômago, eles têm um lar propício para bactérias específicas que fazem a quebra da celulose, né, que digerem o capim. Capim é uma coisa muito difícil de ser digerida, precisa de umas enzimas assim muito fortes, que além deles levarem tempos e tempos ao longo aí da história evolutiva desses bichos, para desenvolver uma genética que produza uma enzima específica para fazer a quebra desse material difícil, poderia levar milhares e milhares de anos e nem ter sobrevivido mais. Então, eles já criaram ali, de forma tranquila, né, prática, um ambiente propício para abrigar bactérias e leveduras que já cumprem essa função, que produzem essas enzimas, fazem todo o processo de trituração ali, enzimática dessa digestão, para ele absorver ali os nutrientes. Em troca, ele dá o lar e dá a comida. Né? Então, uma simbiose, isso que é simbiose, quando uma auxilia a outra a se desenvolver também. Né? Então, tem uma lula havaiana também, bem legal, que ela abriga uma bactéria bioluminescente, que quando ela come essa bactéria, ela brilha, né? E ela fica alojada bem aqui no abdômen, na barriga dessa lula. Então, os animais que caçam lula, assim, normalmente os mais das profundezas, assim, eles veem pelo reflexo da lua a silhueta, né, dela passando. E se ela está brilhando, ela não emite não fica aquela silhueta, né? Então ela acabou se desenvolvendo muito, sobrevivendo muito mais do que as que não tinham, que acabaram morrendo, né? Então isso é uma simbiose, ela não tem uma genética que produz essa bioluminescência, que poderia levar milhares e milhares de anos, mas ela tem aí um lar de bactérias que fazem uma função para ela de uma estratégia de sobrevivência. Então, para nós também, parece que a gente tem pouco gene, né? Comparado aí a um pé de arroz, que tem o dobro, mas a composição genética, se for somar, né, os genes aí de todos os micro-organismos, né, que moram, em média, aí num ser humano, que chega para casa dos 4,4 milhões de genes,
a gente seria geneticamente 0,5% humano. Nem 1% humano, 0,5%, né? Geneticamente, somando toda a nossa genética, mais a genética de todos os micro-organismos que trabalham junto com a gente, esse 0,5% seria humano. Os outros 99,5% seriam de micro-organismos, né? Funções desses micro-organismos. Então, uma coisa assim, estrondosa, né? A gente já sei como é que é, a gente se sente meio alien assim, né? Meio bactéria, mas é interessante começar a se sentir assim para a gente começar a repensar mais no sentido de se alimentar de uma forma mais adequada para alimentar boas bactérias, para alimentar bons fungos que vão fazer um trabalho positivo para a nossa saúde, né? Para o nosso organismo. Os alimentos, as bebidas fermentadas, probióticas, que têm essas bactérias, né? Os alimentos pré-bióticos que têm fibras e carboidratos que vão alimentar essas bactérias, essas leveduras boas, vão aumentar ela em quantidade, né? A gente vai trazer a diversidade junto nas bebidas, alimentos fermentados que a gente pode fazer em casa de forma artesanal, né? Que a gente faz, tem o meu fermentado, da Luísa, do Paulo, da Rita, tem meus cursos, a gente ensina, a gente quer trazer esse movimento de a pessoa fazer em casa mesmo, começando, não é pela de fazer que é gostosinho e tal, é uma delícia, né? Mas assim, para a saúde, é uma chave sem tamanho igual, a gente está com uma microbiota equilibrada, né? Então é isso, eu vou passar aqui para a doutora Luísa Savieto, dar uma complementada. Fique à vontade para continuar fazendo perguntas, tá? A gente vai se falando ali no chat, mais para frente a gente abre um espaço para isso também. Legal, muito bom juntar essas informações que vocês passaram aí para nós. E vocês falando, eu fui tendo alguns insights aqui, né, de que existe essa questão desse boom dessas pesquisas em relação aos probióticos, como o Paulo mencionou, e eu me lembro que isso começou um pouco, eu estudava medicina ainda, e o pessoal começou a ficar maravilhado, já aqui no Brasil, né, então lá fora a coisa já deve ter começado muito tempo antes, de que pacientes em UTI, ou seja, um ambiente extremamente germofóbico, ou seja, muitos antibióticos de largo espectro, muito potentes sendo usados nesses indivíduos, e concomitantemente a isso, eles estavam tomando nutrição interal, ou seja, eles não estavam se alimentando porque não tinham condições, e eles estavam usando nutrição interal. E aí eles tinham sempre o mesmo problema, que era muita diarreia com aquela comida artificial que eles tinham que receber daquela forma, né, de uma maneira bem assim asséptica, porque vai direto no tubo. E o pessoal, os pacientes sempre tinham muita diarreia. E quando começaram a usar probiótico nesses indivíduos, magicamente as coisas começaram a melhorar muito. Ou seja, eis o paradoxo, né? A gente vive uma questão hoje atual de poucos anos, 200 anos talvez, muito germofóbica, esterilizadora, né? Acompanhado de um aumento do consumo e fornecimento aos seres humanos de alimentos que não possuem uma capacidade prebiótica, ou seja, eles não conseguem alimentar bactérias boas, né? Ou seja, a gente comer uma maçã é muito diferente, como já foi citado, de comer uma bolacha artificial feita numa indústria, e com isso esse ambiente acaba sendo empobrecido, dando espaço para más bactérias surgirem. E essa questão da germofobia, enfim, os cientistas foram começando a ver que era um caminho errado, porque nos últimos 100 anos, mais ou menos, que a gente começou a se estabelecer, né, parou essa história de ser catador-coletor, de sair andando por aí descalço, com a mão na terra para catar comida. Isso era um instrumento de renovação constante da flora, que já era natural do ser humano por uns 30 mil anos. A gente deixou de ser o que a gente era por 30 mil anos para ser agora o que somos, estabelecidos e com a era agricultural, no qual a gente compra alimentos que são armazenados e, né, a gente não... Pouquíssimas pessoas hoje dos meios urbanos vão conseguir produzir alimentos e plantar eles, né, e ter, junto com esses alimentos plantados, o fornecimento de bactérias sempre benéficas, óbvio, porque são de vegetais, enfim, lugares que não estão assépticos, né,
alimentos que não foram pasteurizados, porque eles são, em teoria, para consumo imediato. Então, essa relação humana com o alimento, ela foi muito deturpada, eu diria, né, nos últimos anos, e em medicina mesmo eu reflito muito isso, porque, poxa, a galera agora começou a usar, então, essas cápsulas de probióticos, começaram a pesquisar cepas e cepas e cepas, e a coisa não vai parar, tá no ápice, né, e, poxa, será que seria uma solução apenas dessa forma? Ou seja, a gente vai ter que se medicar para doenças, se medicar para ter bactéria. Se a gente olhar para trás, como é que a coisa era, né? Como é que, mesmo já numa era de não tanto relação com a natureza assim, que o ser humano tinha, as pessoas conseguiam ou tentariam, de alguma forma, obter esse tipo de renovação de uma flora bacteriana benéfica, que nos compõe quase completamente, sem ser o uso de cápsulas, porque isso só está surgindo agora. E, em contrapartida, como que essa questão alimentar pode ter modificado o nosso contexto de saúde e doença de tal forma que a gente vai ter que tomar agora probiótico como se fosse um medicamento. Então, foram pesquisas que estão relacionando as bactérias até mesmo ao nosso comportamento. Parou, né, não só através de pesquisas, a gente conseguiu entender que o nosso intestino funciona melhor com uma microbiota saudável, mas também relações muito sutis, né, de doenças modernas, degenerativas, até, como Paulo citou, o Parkinson, mal de Alzheimer, possam estar sendo influenciadas por uma microbiota alterada. Então, existem pesquisas hoje que ligam muito esse eixo microbiota intestinal com o cérebro. Existe um eixo direto que está se mostrando que quando você tem uma microbiota saudável, seja através de uma dieta de alimentos frescos, alimentos limpos, né, e também de renovação constante, que, a meu entender, é muito bem sucedida através do uso de alimentos fermentados, biotransformados, que é o elo perdido para mim, é uma saída, né? A gente vai encontrar esse elo perdido que a gente tem com esses seres que estão aí povoando o nosso planeta desde que ele se entende por habitar seres vivos, foram os primeiros, e existe até uma teoria muito interessante que chama-se teoria endossimbiótica, na qual fala que as nossas mitocôndrias eram anteriormente bactérias, pelas semelhanças que essa organela celular possui com uma bactéria. A mitocôndria possui um DNA próprio, ela possui uma camada dupla, enfim, características biológicas que mostram que antes da gente tomar essa organela como nossa para gerar energia, isso era bactéria. Então, isso para mim é uma metáfora muito importante de que as bactérias são para o organismo humano um sinônimo de energia e vitalidade, e também de adaptação. A gente se vê hoje um pouco sem saída, né, em relação ao contato com a natureza, a gente não consegue mais pisar no solo, a gente não consegue mais quase ter uma água pura, não clorada, mas quem sabe as bactérias sejam talvez uma chave para que a gente consiga se adaptar, já que elas estão aqui desde que o mundo é mundo, né? Então elas já estão acostumadas com tantas mudanças, se adaptam tão rapidamente e facilmente a elas, que elas praticamente nos colocam numa possibilidade de existência futura. Mesmo com os colapsos que andam acontecendo no nosso planeta e na nossa sociedade, em termos de transição do que a gente estava acostumado a ser como entes viventes aqui, né, de relacionar com a natureza, eu vejo nisso uma grande saída. E, inclusive, citando para vocês, uma das coisas que eu mais presto atenção em relação ao eixo que as bactérias fazem com o nosso cérebro é na modulação hormonal, ou seja, através da produção de alguns hormônios e da estimulação glandular que as bactérias podem fazer com as nossas glândulas, ditar como será o nosso comportamento, o nosso convívio social, a eclosão de problemas como o autismo, como transtorno de déficit de atenção, que eu até mesmo contesto um pouco alguns diagnósticos em relação a isso, né? Será que tudo é um diagnóstico? Será que a neurotipia, ou seja, os sistemas neurológicos de todas as pessoas são mesmo iguais, né? E o autismo.
Então, tem muita pesquisa hoje ligando o autismo à microbiota. Eu vejo muitos indivíduos com autismo que recebem tratamentos de probióticos via cápsulas, obviamente, né? Porque aí já é uma coisa mais direcionada. Mas, anteriormente ao nosso encontro, o Paulo estava me compartilhando que ele viu uma pesquisa que estava sendo embasada em Harvard, que há, hoje em dia, atualmente, o estímulo ao consumo de alimentos fermentados, em detrimento a cápsulas, para grande parte dos indivíduos, né, principalmente indivíduos saudáveis, ou indivíduos que estão buscando ter uma alimentação saudável e ter uma qualidade de vida que transcende a tratar doenças. As bactérias, elas estão lá no nosso intestino produzindo nutrientes. Elas produzem nutrientes essenciais à nossa saúde e produzem neurotransmissores. Então, existe uma comunicação direta, como eu falei antes, do sistema nervoso do intestino, que é muito complexo, com o sistema nervoso central, através do nervo vago. E esse nervo vago é o nervo que vai atuar nos nossos sentidos, olfato, paladar, visão, audição. Então, é interessante isso, né? Talvez a gente faça o link dessa situação com a compulsão alimentar. Talvez um indivíduo que come alimento refinado, industrializado, processado, fast food, ele está estimulando certos tipos de bactérias no intestino dele que vão trazer essa compulsão de volta, porque são, entre aspas, né, bactérias que estão viciadas. São seres vivos que estão adaptados a esse tipo de alimentação, elas se adaptam a tudo. Então, uma saída nessa transição e na busca por uma vida saudável e por uma mente saudável acima de tudo, talvez seria modular com mais critério essa flora, essa microbiota, com muita paciência e com procedimentos simples, a meu ver, que é, por exemplo, você consumir alimentos orgânicos, frescos, vegetais, e esses alimentos eles podem atuar como prebióticos de bactérias boas para você, bactérias que vão estar produzindo serotonina, GABA, dentre outros neurotransmissores que estão ligados a quê? Ao bem-estar, à calma, à diminuição da ansiedade, à modulação do estresse. Então, assim, eu vejo que mesmo quando eu estou num dia muito estressante, se eu tiver um esforço meu, psíquico, eu consigo, sabe, internalizar que as coisas vão ficar tranquilas e tal. Então, a gente consegue ter um diálogo interno, né, a si mesmos, conosco mesmos, mais estável nas minhas observações, né, nas minhas auto-observações, assim. Então, vejo também pacientes que me relatam diminuição da compulsão por doce, com o uso desses alimentos, diminuição de quadros de nervosismo, de angústia, facilidade no convívio social, e inclusive existem trabalhos ligando a fobia social com probióticos, ou seja, tem gente que está isolado, não conseguindo conviver com as pessoas, e talvez isso está começando lá no intestino. Então, são coisas que anteriormente a gente não pensaria, mas se a gente for devagar um pouco em relação a como o ser humano foi se desenvolvendo no planeta, junto com as bactérias, né, desde que somos Homo sapiens, ou até anteriormente a isso, essa relação ela é muito mais específica e profunda do que essa era da germofobia pôde nos mostrar, né? A germofobia nos mostrou que muitas coisas deram errado em termos de asepsia, em termos de pasteurização, em termos de relação com a alimentação, em termos de prioridades que a gente tem em relação, por exemplo, o que a sociedade nos demanda hoje, carreira, prosperidade financeira, e isso também pode estar num primeiro plano, onde, se o segundo plano for alimentar, as coisas perdem um pouco de sentido para o nosso corpo. Então, a gente vê hoje o quê? Muitas doenças degenerativas, cerebrais, né, neurodegenerativas, muitas doenças metabólicas, como diabetes, obesidade e por aí vai, né, doenças cardíacas. A gente vê também muitas doenças emocionais, muitas mesmo, como depressão, transtorno de pânico. Quantas pessoas estão hoje cometendo suicídio, não estão mais conseguindo viver nesse mundo, existir nesse mundo. Então, isso está subindo vertiginosamente. Eu vejo muito que o uso desse tipo de alimento, a gente pode cultivar em casa, que a gente pode ter esse resgate, né, dos nossos antepassados, que já começaram com isso há muito tempo,
porque todos os alimentos que existem praticamente fermentados são alimentos, assim, que a gente pode dizer que são ancestrais, né? São técnicas ancestrais de conservação de alimento e de até mesmo não desperdício. E isso era uma prática muito comum dos antigos, né? Não desperdiçar uma grande safra de alimentos, não contaminar, não deixar contaminar por micro-organismos nocivos quando não existia geladeira para poder fazer essa conservação e até mesmo congelamento. Então, depois que veio essa questão de conservantes, depois que veio essa questão de pasteurizar tudo, deixar tudo sem nada, a gente meio que deixou nosso terreno livre para ser ocupado por coisas assim não tão boas. E perdemos esse contato com a natureza, pelo menos diário, como tínhamos, e perdemos esse intuito constante de estar em contato com os alimentos que estão na natureza, né? Então, às vezes, eu lembro que eu estava, por exemplo, no sítio, lá em casa, e, poxa, quantas vezes eu tinha que manejar a terra para, né, a gente tá pisando no solo que não é asfalto, então a terra entra dentro de casa, a terra fica no nosso pé, e, poxa, isso nem um pouco se parece com sujeira. Pelo contrário, eu via naquilo uma coisa muito de equilíbrio, sabe? O que me vinha muito na cabeça era equilíbrio, e o quanto a germofobia trouxe para nós um desafio de sobreviver. E que como uma microbiota saudável, através do consumo alimentar praticamente, e principalmente através de um consumo constante de alimentos ricos em bactérias, que estão sendo cultivadas em colônias, como kefir, kombucha, ou como vegetais que já possuem a sua própria microbiota, né? E a gente faz um chucrute, a gente faz um kimchi, e como essa questão de conviver com a natureza, ingerir água pura e comer esse tipo de alimento, eles podem sim transformar a nossa saúde e ser um ato, né, até revolucionário de prevenção de doenças. Porque se a gente for medicalizar tudo, fica complicado. Não só antibióticos vão acabar com a nossa flora intestinal, mas também qualquer tipo de fármaco, quiçá até mesmo suplementos, que a gente tem aí visto, né, esse boom aí de suplementos, todo mundo tomando isso, tomando aquilo, sem nem saber a procedência, de onde isso foi produzido, o que tem ali dentro de verdade, né, tem muitas gôndolas aí de lojas de produto natural hoje faturando, porque a galera tá desesperada para se nutrir, esquecendo que isso pode ser feito através da comida, né, através de um repolho que custa R$3 orgânico, né, e você pode fazer um pote de alimento fermentado com isso, comer isso todo dia na sua salada, melhorar a tua digestão, fazer com que o seu intestino seja povoado de bactérias benéficas, e essas bactérias vão produzir neurotransmissores, elas vão ajudar na produção hormonal, elas vão ajudar na absorção de nutrientes. Então, assim, eu vejo uma razão muito grande em a gente querer, né, cada vez mais se interessar por essa temática, se interessar por autoconhecer os nossos processos, principalmente psíquicos, para ver se a gente pode melhorar, né, analisar nosso estresse, analisar nosso humor, analisar nosso paladar, analisar a nossa compulsão ou a nossa vontade, não precisa ser uma compulsão, mas a nossa vontade de comer uma coisa em detrimento de outra, né? Então, isso tudo é uma informação que, às vezes, até essas bactérias estão mandando para nós. 10% humano é o quê? 90% bactéria. Então, mesmo assim, mesmo nessa porcentagem interessantíssima, isso me mostra o quê? Que a gente pode comandar um exército maravilhoso que está dentro de nós para nos ajudar, já que existe essa tal simbiose, onde um quer que o outro viva. Só que, sei lá, né, a gente não pode cometer o ato falho de ser 10% querendo matar os 90%. Então, a nossa inteligência, a nossa capacidade cognitiva de entender essas informações vai desse simples ato de que não é tão complexo assim a gente querer ter saúde, a gente querer se sentir bem. Por exemplo, né, a gente está aí fomentando um evento interessantíssimo, que é esse retiro, né, o Retiro Saúde Radiante. E a gente está querendo juntar essas informações todas ali para vocês, né? A gente está querendo juntar natureza, a gente está querendo juntar informações cognitivas, aulas, a gente está querendo juntar alimentos probióticos e prebióticos e uma espécie de autoobservação,
de pausa para respirar, para entender o corpo de uma maneira inédita, né, talvez para algumas pessoas, que gere efeitos, onde você entenda e até mesmo faça as pazes com os 90% do que você é. E como médica falando, eu acho que isso seria para mim uma consagração, porque mesmo num consultório, né, tentando ao máximo fazer esse retorno às origens com os indivíduos, tanto em nutrição, em alimentação, quanto manejo do estresse, manejo de estilo de vida, integrando, né, aplicando a medicina integrativa per se, eu vejo que a experiência dessa imersão, ela é, assim, o verdadeiro CTI, né, o verdadeiro tratamento para diversos transtornos que podem estar sendo causados por essa mudança, esse afastamento de nós com a origem do que somos e com esses micro-organismos sábios, unicelularizinhos, invisíveis, porém sábios que estão habitando tudo e todos. Né? Então, acho que é muito interessante esse aspecto desse assunto. Eu sou muito feliz em estar estudando isso e querendo compartilhar isso sempre com pacientes, com amigos, com família. Eu já fui tão agraciada com o fato de que, por exemplo, eu consegui ajudar minha mãe a parar com crises de infecção urinária de repetição. Eu agora estou no desafio de introduzir para o meu irmão mais novo, que tem um processo de transtorno de espectro autista também, a entrar nessa magia aí dos alimentos fermentados, ver o que acontece nessa experiência, né? Porque isso realmente para mim faz muito sentido, e para os meus colegas e companheiros de trabalho, tanto o Paulo quanto o Lucas, a gente está nessa sinergia e nessa simbiose, né, de dissipar esse conhecimento e querer proporcionar algo de real e profundo na vida das pessoas. Disso nasceu a ideia do Retiro Saúde Radiante, e eu quero aproveitar aqui para convidar todos a conhecer melhor esse projeto. Eu acho que se vocês dois quiserem falar mais um pouquinho sobre isso, vai ser bem legal, porque eu acho que é um presente e a gente está realmente unindo coisas, embora muito profundas e fruto de muitos anos de trabalho, algo que é muito simples de depois você carregar para a tua vida, né? Um entendimento que ele não é só aprendido cognitivamente, mas também sentido pelo seu corpo, pelos seus órgãos, enfim, uma forma espetacular de ser humano, no qual, mesmo sendo só 10%, já vale a pena, porque se tem 90% de seres fazendo algo por nós, tá fácil, né, meninos? Então, eu deixo aí com vocês a palavra para falar mais um pouquinho sobre isso, talvez. Que maravilha! Eu fico mó contente de ouvir a aula que você e o Lucas trazem também, né? Porque a gente para estudar assim, o assunto, daí a gente conversa, e aí a gente fica pensando no tema, né? Para trazer alguma coisa aqui, faz isso com mó carinho, mó dedicação, mó amor, né? E aí quando chega é muito bom escutar. Então eu queria resgatar uma das coisas que o Lucas colocou pra gente quando a gente estava decidindo o tema desse hangout, né? Que acho que é uma coisa que nós três já trabalhamos até mesmo antes da gente se conhecer, né? E que é a questão dos fatores da natureza. Então, assim, quando eu estava terminando essa aulinha que eu dei hoje, eu estava falando como a gente não tem ainda pesquisa, vocabulário e material de informação prontos, né, para a gente discutir esse tema com a riqueza que ele tem e ele merece. Tanto que, assim, é contínuo o crescimento dessas pesquisas. Nada para de se atualizar nessa área, ela é muito rica, parece que não tem fim, né, porque é como se fosse assim, o negócio está ali desde sempre, desde antes dos humanos chegarem aqui, e a gente ainda não aprendeu a lidar, né, com esse material. Então, eu acho que um dos caminhos para a gente conseguir, de uma forma equilibrada, saudável, né, fluir, e viver os benefícios disso, é o alinhamento com a natureza, né? Que na realidade tem muito a ver com esse processo que eu vejo muito nas medicinas ancestrais, né? Então eu tenho dedicado já há alguns anos a pesquisa da medicina chinesa e entendido, assim, de tradição oral, que um dos melhores mestres para aprender isso é realmente a observação da natureza, né? Que é da onde veio a história. E a natureza, ela tem diversas fontes
para a gente entrar em contato, né, com essas questões das biotas, inclusive, né? Então, sol, terra, água, ar, né? Todas essas questões, assim, dá para a gente um dia até elaborar uma aula para falar só disso, ou para falar só de um desses temas, né? Mas então, no meio de um mundo, assim, onde a gente tem um monte de pequenas informações compartimentadas, né, em diferentes áreas, acho que a gente também tem essa possibilidade da gente sempre estar, não necessariamente pensando o nome das moléculas, o nome das bactérias, a cepa de probióticos e tal, mas para a gente começar a pensar em observar a natureza. Então, assim, como é que está esse solo? Ele está vivo? Como é que está o cheirinho desse solo? Por exemplo, sei lá, se tira um alimento da terra, qual que é o frescor que vem disso, sabe? Estava bem hidratado, tá bonito, né? Essa semana eu comprei umas verduras super diferentes, né? Tipo uma cenoura roxa, um rabanete melancia, vou até postar uma foto no Instagram do Manual Humano. Assim, que você corta o rabanete, tem uma cor de melancia dentro, né? Mas o mais legal não era a questão de que ele tinha uma cor de melancia ou que a cenoura era roxa. Era que na hora que eu cortei essa cenoura, o tônus dela estava muito bom. Então dava para sentir que ali dentro, aquela aguinha que estava ali dentro, as células que estavam ali, o jeito que a coisa estava muito propício para estar transportando vida, sabe? Não era uma coisa murcha, não era uma coisa ressecada, né? Tinha até o seu próprio odor e uma complexidade de coisas acontecendo ali dentro, né? Então, se a gente começar a observar a natureza, a gente vai ver que tem lugares que são muito prósperos, né? Que se o ser humano larga ali e não mexe, o negócio só vai criando biodiversidade, vai criando mais tipo de micro-organismo, vai criando mais tipo de vegetal, vai vindo mais tipo de animal e a coisa vai prosperando, né? Então, esses momentos que a gente consegue, como se fosse limpar o caminho ou criar uma trilha de melhor conexão com a energia que cria vida, né, no planeta, eu acho que melhor a gente fica quando a gente faz isso. O que eu quero dizer com isso? Bom, a pessoa resolveu fazer uma fazenda de tâmaras orgânicas. Vai demorar tantos anos até isso começar a produzir, mas aquela pessoa fez com o maior carinho, com o maior amor, sabe? Imagina a trilha que isso começou a criar. E aí um dia está produzindo e um dia está sendo embalado e entregue da melhor forma possível e a coisa chega linda e boa, né? Então, assim, é muito diferente da gente tentar produzir uma coisa híbrida e colocar um veneno e colocar um adubo químico para ela ir mais rápido e ter que passar algum produto para aquilo poder chegar, porque a biota que está ali vai apodrecer o negócio antes dele chegar e aí consumir aquilo, sabe assim? São várias quebras de cadeia, né? Quando a gente pensa nisso, que é muito diferente de quando a coisa consegue fluir, né? Então, quando a gente consegue alimentos frescos, alimentos que não precisaram já receber um veneno, né, que está tudo bem equilibrado e prosperando e chega na nossa casa muitas vezes com uma riqueza superior à riqueza que aparenta, né, alguns produtos químicos, né? A gente está numa semana aí que está tendo uma questão política no Brasil em relação aos agrotóxicos, por exemplo. E então, assim, eu não sei se todo mundo aqui está conseguindo consumir orgânico, ou todo mundo aqui cresceu com um pé de fruta no quintal de casa, né? Mas se você, muitas vezes, pega alguns produtos que foram feitos nesse sistema muito distante da natureza, muito quebrado, às vezes ele não tem o mesmo cheiro que o outro, às vezes ele não tem a mesma cor que o outro, ele não dura tanto tempo, né? Então, eu convido, assim, vocês que comecem a pensar, assim, em trazer cada vez mais natureza, sabe? E a área dos probióticos, a área dos micro-organismos, ela é muito próspera e ela é muito rica, né? Então, a gente tem uma variedade imensa desse assunto. O Lucas, por exemplo, tem um projeto que chama Consciência e Saúde, né? E eu vejo que, assim, cada final de semana, eles estão dando uma aula de um tipo diferente de fermentação, né? Então, a gente consegue trabalhar trazendo micro-organismos de vegetais, como os repolhos, a acelga e outras verduras. A gente consegue trazer de cepas prontas, como, né, os grãos de kefir, ou o SCOBY da kombucha, né? A gente consegue fazer isso de múltiplas formas, de cereais, de leguminosas, de todo tipo de coisa, a gente consegue
prosperar essas colônias de micro-organismos e trazer para o nosso corpo, né? E aí, como a Luísa falou, inclusive teve esse comentário num dos posts do pessoal de Harvard, da Escola de Medicina, onde eles falavam, olha, devido à falta de controle de qualidade que existe em relação às cápsulas que estão sendo produzidas e comercializadas, né, não são todas as empresas que estão com a mesma qualidade, e não só por essa questão também, a recomendação para a pessoa saudável, né, que não está tentando atingir um tratamento de uma doença através de uma pílula probiótica, é que se aproxime do consumo do alimento fermentado, né? Então, trazer para o dia a dia ciclos mais próximos da natureza possível, né? E quando você consegue fermentar um alimento, você também está, de uma certa forma, trabalhando com a natureza criativa, né? Dentro da sua casa, dentro da sua cozinha. Aquele negócio, a mágica está acontecendo ali dentro, né? A multiplicação. Então, acho que isso é um caminho bem interessante. E aí, até aproveito para o pessoal que não conhece ainda o meu fermentado, para convidar para assistir. A gente tem um projeto, eu, a Luísa e a Rita Zamberlan, que é uma culinarista, e a gente tem uma semana de aulas grátis para todo mundo poder entrar nesse mundo dos probióticos, ver, né, nos vídeos o que é uma kombucha, o que é um kefir, o que é um rejuvelac, como que são esses queijos fermentados de origem vegetal, ver receitas, né, ver como é que faz um danoninho sem leite de vaca, e uma série de outras coisas. Então, tá todo mundo convidado para entrar na parte prática também, de algumas outras formas. Queria pedir para vocês que estão assistindo, se vocês acharam que está valendo a pena, para dar um like no vídeo, porque isso ajuda no nosso posicionamento no YouTube. E a gente está fazendo esses hangouts, né, por conta do retiro, que a gente resolveu organizar juntos, né, Consciência e Saúde, Nutrion, Manual Humano, e esse retiro que a gente resolveu organizar, na verdade, ele deu uma vontade na gente de começar a fazer esses movimentos e esses hangouts, e, sinceramente, eu tenho vontade de continuar fazendo eles, mesmo que o retiro não esteja acontecendo. Acho que está virando um hábito muito bom, né, e a gente está conversando para ver a possibilidade desses encontros continuarem acontecendo e a gente continuar abordando tópicos que tragam alguma coisa que faça diferença mesmo, né, pô, que bom que eu assisti isso, porque realmente vou tirar uma coisa boa para minha vida disso, né. Então, queria que vocês dessem essa força, dando uns curtidas no vídeo, ou realmente convidando pessoas para assistir esses materiais, né, para entrar no sauderadiante.com e se inscrever na lista, para eu poder mandar um e-mail para vocês toda semana, contando o que está acontecendo, assistir o curso grátis, ver o meu fermentado, ver os materiais que o Consciência e Saúde estão mandando, né, e também, claro, ver o retiro, mesmo que você não possa ir agora, né, mas gostaria muito que vocês entrassem na página do sauderadiante.com/retiro e dessem uma olhada no que a gente está produzindo, sabe, porque estamos fazendo para vocês, com uma alegria e bem contente, com bastante coração, mas é isso. Eu queria saber se o Lucas queria falar alguma coisa. Falar um pouquinho, né, primeiro, falou do Consciência e Saúde, então quero fazer um convite também, vocês entrarem no site, COM Ciência Saúde, conscienciasaude.com.br. Como a gente falou, a gente tem esses cursos, né, de fermentações, não só selvagens, mas das bebidas probióticas aí, kombucha, kefir, rejuvelac, tem um curso online também, rolando de kombucha, e também, assim, tem muita informação, a gente pegar, começar a experimentar, fazer em casa, uma coisa muito boa, assim, especialmente quem não tem a possibilidade de ter um quintal grande, de ter árvores, de ter um pomar, uma horta, produzir probióticos, uma coisa que traz, assim, uma alegria mesmo no dia a dia, assim, de estar cultivando vida, né? Então, essa vida também vai para dentro da gente, então é muito legal você ver as colônias crescendo, aquela coisa borbulhando, assim, eu que sou biólogo tenho mais um encanto por isso desde criança mesmo, mas é uma coisa muito bonita de ter, que ajuda a gente, sabe, como ter plantas e flores que a gente tem que ficar regando e cuidando, e aquilo traz um benefício, traz uma alegria para nós. Cultivar os probióticos eu sinto assim também, acho que pode trazer coisas boas aí para vocês. E o retiro, bom, vai ser lindo, né, já é semana que vem, no feriado de Corpus Christi, a gente tem algumas poucas vagas ainda, e o lugar é maravilhoso, a alimentação vai ser também espetacular, né? A gente vai estar com a Rita Zamberlan comandando aí a cozinha, com os auxiliares bem experientes também. Então, assim, vai ser uma experiência, você, assim, num termo
a Luísa falou, acho que de uma alimentação amiga do intestino, né? Vai ser uma alimentação, assim, que vai estar zelando mesmo pela saúde, trazendo processo não só de limpezas e desintoxicações, mas uma nutrição de alto potencial, assim, não só na questão dos nutrientes, dos micro e macronutrientes que vão compor ali as células, o sangue, os órgãos e tudo mais, mas também na adentrada de uma nova composição microbiológica que vai fortalecer muito, assim, a biodiversidade mesmo microbiológica de cada um, né? A gente vai experienciar com alimentos fermentados, vamos experienciar com os pré e probióticos, vamos ter vivências práticas, aulas teóricas, enfim, e convivência, né, que eu vejo que é uma coisa muito boa, assim, essa simbiose da gente conviver junto durante alguns dias e trocar experiências, enfim, sejam bem-vindos, tá? Na página do Facebook, a gente tem uma página no Facebook do Retiro também, que é Retiro Saúde Radiante. Eu postei lá um vídeo que eu gosto muito, uma animação, um desenho animado, a respeito do microbioma humano. Então, espero que vocês entrem lá, assistam, curtem, fiquem à vontade para compartilhar. É um vídeo, assim, bem fácil de entender, bem desenhadinho, gostoso mesmo, e como cheio de bons ensinamentos ali, tá bom? Fica aí de presente para vocês também. Entre na página lá do Facebook, só colocar Retiro Saúde Radiante, você entra, tá? E compartilhem esse vídeo, depois ele vai ficar disponível para as pessoas, ele está sendo ao vivo agora, mas depois que encerrar ele continua disponível para outras pessoas assistirem, então nesse mesmo link vocês podem compartilhar ele para outras pessoas também, compartilhar essas informações com os amigos aí, tá bom? Luísa, fala mais uma coisa? Acho que é isso, né? Vamos concluir. Agradecer a presença de todos aqui conosco mais uma vez. Foi um bate-papo incrível. Gostei muito. E esperamos todos, né, para comparecer mesmo. Olhar lá as páginas que a gente está colocando informação. Saúde Radiante, Consciência Saúde, Nutrion. E conhecer um pouquinho mais do Retiro. Quem sabe, né, se dá esse presente aí. E também fica ligado nas informações que a gente está colocando lá. Pessoal, obrigado. Boa noite. E, bom, nos vemos em breve, né? Quem não está na lista pode entrar na lista do Consciência da Saúde que a gente vai continuar conversando. Agradeço muito vocês. Beijos. Até uma próxima. Valeu, beijão. Grato aí pela presença.